Talvez você já tenha pensado, e o seu pai definitivamente, sobre como a nova geração anda meio controversa. Ao mesmo tempo que buscam brigar demais por uma justiça que não passa de tempestade em copo d'água, procuram cada vez mais se vitimizarem ao ponto de disputar quem é o mais fraco e quem é o mais injustiçado. Talvez ainda é porque gostem de brigar por brigas que não sejam as deles, mas ao mesmo tempo não querem resolver os próprios assuntos. O que realmente eles querem com isso? Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o pequeno canal para te entregar a sua dose semanal de lucidez todo domingo. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma coisa um pouquinho diferente, assim, porque vai ser mais uma pergunta do que uma resposta. E a pergunta seria, o que é que os jovens ganham ao serem vitimizados e heróicos ao mesmo tempo? Assim poderia-se dizer? Se você já gostou do tema, por favor, se inscreva para mais vídeos como esse que fazem você pensar sobre o introspectivo e o extrospectivo. A geração Z, os passados anos 2000, é confirmada como sendo a geração mais politicamente envolvida da história, assim, de jovens abaixo de 18 anos e tal. Ou melhor, não envolvida, mas opinativa, porque é muito fácil chegar lá em posts de redes sociais sobre alguma polêmica relacionada à política ou sociedade em geral, e ir lá e comentar seu ponto de vista como se você estivesse sendo um ativista, um justiceiro. Quando na verdade você chega lá entre os 16 e os 18 anos e você não quer nem saber de votar nas eleições. Muitas pessoas, principalmente blogueirinhas justiceiras, que tratam pessoas quaisquer que poderiam ser tão habilidosas ou tão toscas quanto qualquer outra pessoa, por um simples aspecto singular que façam elas parecerem mais injustiçadas, como as pessoas que tratam a população negra como coitadinhos. Todos os meus amigos e até parentes negros são tão fortes, capazes, inteligentes e emotivos quanto qualquer outra pessoa. O racismo ainda existe, tanto por culpa de quem acha que negro é bandido, escravo, ou seja lá o que seja o estereótipo ruim aí, quanto pela culpa de quem acha que o negro é tão burro ao ponto de precisar de uma vantagem acima de pessoas brancas para entrar numa universidade. Para mim, se você subestima a capacidade de uma pessoa de fazer uma prova pela cor da pele, isso aí é um puta racismo gigantesco. Isso me lembra também, inclusive, a entrevista que o Morgan Freeman deu sobre o mês da consciência negra que tem nos Estados Unidos. Até puxando um pouquinho o assunto do Dia da Consciência Negra, que foi agora na última sexta-feira, dia 20. Em que ele fala que a população negra não precisa disso, é como se, tipo... nossa, coitadinho deles, vamos dar um dia para eles se sentirem melhor e todos os outros dias vão ser eles serem insignificantes ou alguma coisa do tipo. É como ele mesmo disse, a história do negro americano é a história do branco americano, ou seja, não tem separação assim. É a história do americano. Dá uma olhada aí no vídeo, vocês vão entender. Black History Month you find ridiculous. why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. You want one? No. No, I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You want to say, well, I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Uh-huh.
Também é muitíssimo visto as pessoas que mancham a comunidade LGBT sendo os coitadinhos que realmente acham que precisam de ajuda e qualquer coisa que aconteça com eles é culpa da sociedade que não aceita eles do jeito como são. Um grande exemplo disso é a forçação de barra, que tava o pronome neutro há um tempo atrás, que agora já deu uma decaída um pouco. Que é uma ideia boa, assim, que não só ajudaria na integração social, mas como também na amplificação da escrita do português. Porque tem algumas coisas que não faz sentido ter gênero, tipo, escrevendo. Mas a pressa e a pressão adicionada pelos coitadinhos fez essa ideia parecer completo lixo. Querem nos obrigar a usar o pronome neutro o mais rápido possível, falando sobre inclusão social, direitos iguais e por aí, quando nem sequer se dá um trabalho de aprender Libras. Cerca de 15%, se eu não me engano, da população brasileira tem problemas alarmantes de surdez, sendo esse grave ou até completamente surdo. Mas a deficiência corporal das pessoas é cada dia mais irrelevante mesmo, né? Pelo menos ao olho dessa gente. Imagine só se Stephen Hawking fosse tratado como um completo idiota fracote só por causa da condição que ele possuía. Talvez ele nem sequer fosse a pessoa que contribuiu tanto para a astronomia em geral. Se, afinal de contas, com tanta gente falando todo dia que ele é um coitadinho, que o cara nem consegue se mexer, que sei lá o que talvez ele acabasse acreditando nisso. As palavras das pessoas têm muito mais poder do que elas imaginam. Também é muito visto, assim, que movimentos sociais, como ajuda à caridade, a crianças órfãos, abandonados, refugiados, essas coisas, é cada vez maior. Enquanto a empatia e a ajuda direta, assim, falta cada dia mais. Pesquisas mostram que a maioria dos casais que são voluntários em movimentos de caridade, como crianças órfãs, por exemplo, não pensam em ser pais. Isso é a maioria esmagadora. Tá, isso é uma escolha, mas pode ser, por exemplo, sei lá, eu quero ajudar as crianças, tipo, as crianças como um todo, mas eu não quero ter o trabalho de cuidar uma eu mesmo. Ou até mesmo artistas da televisão, modelos, as famosas Miss algum país aí, que falam sobre paz mundial e chegam pro outro lado e xingam homens gratuitamente na internet. Maísa do SBT. Talvez atrelado à necessidade de ser um cidadão decente, que é cada vez mais cobrado das pessoas. Essa hipocrisia forçada de fingir ser uma boa pessoa, já que estão te forçando a ser uma boa pessoa. Mas isso é o tema pro vídeo de semana que vem, senão esse vai ficar muito longo. E vai ter a ser um complemento desse. Chegamos a ver então que o jovem é herói e vítima ao mesmo tempo. Que adora lutar pelas guerras e confrontos, sejam confrontos sociais ou confrontos de mentalidade, emoções, enfim, quando os convém. Ou seja, quando acham interessante, quando acham uma causa bonita, quando acham que alguém sofre por isso, mas ao mesmo tempo que muita gente se vitimiza quando também os convém. Quando, não só porque a união faz a força, mas sim porque é mais fácil você deixar. Assim, se você dividir o problema, ele não passa a ser tão grande. Como algumas mulheres, por exemplo, que se dizem fortes e poderosas. Só um adendo aqui que eu vou dizer poderosas, porque só a palavra empoderada já quer dizer que você não tem poder nenhum de fato. Mas isso é tema para outro vídeo. Enfim, mulheres fortes, poderosas, independentes, mas na prática só querem procurar um cara rico para viver às custas dele. Lembrando que eu disse algumas. O que será que se ganha então sendo fraco, ou pelo menos se achando fraco? A ajuda alheia, mas a ajuda de quem, né? Porque se for contar os justiceiros da internet, militante por aí, a ajuda não vai ser nenhuma. Até poderia se dizer também que eles gostam de sentir pena? Não sei se eles querem ser os coitadinhos exatamente para que as pessoas ao redor tenham dó deles. Mas se fosse isso, eu realmente não compreenderia.
Que pena pra mim é algo deplorável, é um sentimento que eu jamais quero que qualquer pessoa sinta sobre mim. Dava até pra dizer que é preguiça, já que você tendo um exército de justiceiros ao seu lado, você não precisa resolver seus próprios problemas. Ou os outros resolverão problemas por você. Talvez ainda existam também os caras que fingem ser coitadinhos, como aquelas frases de você não entende, tem um psicológico frágil, você não sabe do meu passado. Aquela tentativa de ser o bad boy, assim, meio emo, de aquelas filmes de romance, principalmente estadunidenses, que tem tipo, a menina não sabe se fica com o cara que é certinho e legal, ou se fica com o cara que é delinquente e se faz isso. Pois as garotas achariam atraente alguém com bagagem emocional? Ou pelo menos é o que passa na cabeça deles. Provavelmente. Mas e você, tem uma teoria? Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Um conselho aqui pra todo mundo é: se você se ofender com tudo, você nunca vai rir de nada. Então você nunca vai ser feliz consequentemente. E bom, gostando do vídeo ou não, lembre-se, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Se inscreva, deixe seu like e até semana que vem.